Boa noite. O meu nome é Cícero. Eu tenho 52 anos de idade e essa história que eu irei contar aconteceu comigo há cerca de 40 anos atrás. Tudo aconteceu durante uma noite com os meus amigos em casa. Nós sempre nos reuníamos para jogar jogos de tabuleiro. Era sagrado pelo menos uma vez no mês de nos reunirmos na casa de alguém. Em uma certa noite, os meus pais iriam sair para um jantar e me deixaram em casa, com a condição de que os meus amigos estivessem juntos, para que eu não ficasse sozinho. Então marcamos a noite de jogos. Para aquela noite específica, os meus pais iriam sair um pouco mais preocupados, pois estava um temporal horrível. Mas depois de muito dizermos que iríamos ficar bem, eles finalmente saíram de casa e começamos uma eletrizante partida de RPG. Nem vimos a hora passar. A chuva estava ficando cada vez mais forte e o vento fazia com que as janelas balançassem tudo, deixando o clima do jogo ainda melhor e mais aterrorizante. De repente, a luz se apagou e todos nós começamos a gritar. Eu rapidamente peguei a minha lanterna, que estava sobre a cômoda. Quando eu acendi a mesma, todos se acalmaram instantaneamente. Foi então que eu disse para retornarmos para o jogo. Foi aí que o nosso amigo Carlos, o que era mais velho de todos nós, ele tinha 14 anos de idade na época. O Carlos nos fez uma pergunta. Pessoal, que tal chamarmos mais uma pessoa para jogarmos conosco? Ficamos sem entender nada na hora. E ele continuou. Mara Maria. É como eles a chamam. Se você disser o nome dela 3 vezes durante a tempestade, ela irá aparecer nos reflexos dos espelhos e fica perto de você. Dizem que era uma mulher que morava sozinha e morria de medo de tempestades. Certa noite, uma forte chuva com raios e trovões tomou conta de tudo e ela, apavorada, sem luz na casa, não sabia onde se esconder. Tampava os espelhos, acreditando nas superstições de que eles atraíam raios. Uma de suas toalhas estava no varal, no meio da tempestade. Ela precisava da toalha para cobrir o espelho. Foi então que a mesma saiu correndo em direção ao varal, mas não conseguiu pegar a toalha, pois um raio a atingiu e a fritou por dentro. Ela morreu na hora. Ela nem sabe que está morta. Então, se você a invocar, a mesma aparece nos espelhos, querendo ficar perto de você, com medo da tempestade. Quando ele terminou de contar a história, não demos nenhum pio. Aquilo nos deixou com muito medo, e eu disse que era melhor a gente voltar a jogar. Ele começou a rir, dizendo que tinha conseguido colocar medo na gente. Porém, antes de retornarmos para o jogo, ele disse em alto e bom som: Mara Maria, Mara Maria, Mara Maria. Você está aí, Mara Maria? Um trovão estrondoso tomou conta do quarto e começamos a gritar de medo. De repente, a porta se abriu e eram os meus pais assustados, tentando nos acalmar e entender o que estava acontecendo. Contamos que o nosso amigo Carlos havia invocado o espírito da Mara Maria, mas os meus pais cortaram o nosso barato na hora e levaram os meus amigos para as suas casas. A luz não havia voltado naquela noite. Talvez, se tivesse voltado, eu não teria presenciado tal terror que contarei agora. Eu acordei de madrugada, com um barulho forte de um trovão. A claridade dos raios passava pela janela, iluminando assim o quarto todo. De repente, no espelho que ficava de frente para a minha cama, eu vi uma mulher queimada. Quando o flash dos raios clareou o quarto, a sua cabeça era torta para o lado e suas mãos eram retorcidas com os dedos trançados. O meu coração disparou. No relâmpago seguinte,
ela já não estava mais no espelho. Na claridade do próximo relâmpago, Mara Maria estava ao lado do espelho e não mais no reflexo. Os relâmpagos continuavam e a cada flash de claridade ela estava mais perto da minha cama, sempre se aproximando, até que se deitou ao meu lado, em uma posição fetal. O seu rosto queimado me dava tantos arrepios que eu fechei os meus olhos e não tinha forças para gritar. Eu sentia a sua respiração sofrida e agonizante. Depois de uma tortura de mais ou menos 10 minutos, a luz voltou. Eu sentia através das minhas pálpebras que o quarto havia ficado mais claro. Os meus olhos estavam tão fechados que saíam até lágrimas, mas nessa hora tive coragem de abri-los. E quando eu olhei para o lado, não havia mais nada. Aquela coisa havia ido embora. Não havia nem mais tempestade. O colchão ainda estava marcado pelo seu corpo. Era nítido que ela realmente esteve deitada ao meu lado. O meu medo me travou a tal ponto que eu caminhei lentamente até o quarto dos meus pais, assim perguntando os mesmos se eu poderia dormir ali com eles. Aquele resto de noite, nem tive coragem de contar o terror que eu havia passado. A invocação de Mara Maria funcionou mesmo. Aquela coisa havia ido embora. Não havia nem mais tempestade. O colchão ainda estava marcado pelo seu corpo. Era nítido que ela realmente esteve deitada ao meu lado. O meu medo me travou a tal ponto que eu caminhei lentamente até o quarto dos meus pais, assim perguntando os mesmos se eu poderia dormir ali com eles. Aquele resto de noite, nem tive coragem de contar o terror que eu havia passado. A invocação de Mara Maria funcionou mesmo que de brincadeira eu a vi, mas nunca contei para os meus amigos, pois eles não queriam acreditar em mim. Durante uma forte tempestade, se por acaso acabar a luz de sua casa, lembre-se que Mara Maria pode estar ali, te observando e com muito medo, esperando ser chamada por você para ficar em sua companhia. Boa noite. O meu nome é Itamar dos Anjos. Moro em Diadema, na Grande São Paulo. Mas não sou paulista de nascimento, talvez de coração. Mas na verdade, eu sou nascido e criado no município de Saboeiro, interior do Ceará. Eu morei na minha cidade até os meus 19 anos de idade, até que no ano de 1997 eu vim para a capital paulista em busca de melhores oportunidades de trabalho. Assim que eu cheguei, eu consegui um emprego e 2 anos depois eu voltei para visitar os meus pais e amigos que ainda moravam na minha cidade. E foi durante a viagem de férias que eu e 2 primos tivemos uma experiência inacreditável com o sobrenatural. Era dezembro de 1999. Saímos de férias e a nossa viagem já estava planejada. Naquela época, eu tinha um carro Escort. Como eu precisava viajar para longe, o meu irmão me emprestou o carro dele. O carro era um Palio Weekend, que era maior e mais confortável e apropriado para viagens longas. Nessa viagem, foram eu e 2 primos, o Rodrigo e o Gilson, e um amigo chamado Tony. O Tony era daqueles que a vida transforma em irmão. Esse amigo nosso é piauense e ele foi com a gente, já que a sua cidade era chamada de Brejo do Piauí e que estava quase na mesma rota que a nossa. Saímos da cidade de São Paulo no dia 9 de dezembro, mais ou menos às 5 horas da manhã. Viajamos fazendo poucas paradas, apenas para refeições e para tomar banho, pois nós 4 nos revezávamos no volante. Chegamos em uma segunda-feira e no início da noite combinamos que ficaríamos um pouco para descansar, mas depois seguiríamos viagem, até porque ainda
restaria mais de 500 quilômetros pela frente. Quando chegamos na casa do Tony, foi aquela festança. Os familiares e amigos estavam todos o esperando e já tinham até matado um bode para comer assado. Nesse caso, resolvemos ficar na cidade e passar a noite por lá, para só seguirmos viagem no dia seguinte. A farra foi boa e a gente foi dormir quase amanhecendo o dia. E quando acordamos, o almoço já estava pronto e a gente foi ficando. Achamos melhor viajar mais tarde, por volta das 10 horas da noite. Assim que a noite caiu, o Tony nos chamou para irmos em um barzinho do amigo dele chamado Joel. Ao chegarmos no tal barzinho, encontramos esse tal amigo dele, que se tornou nosso amigo também. E com ele havia algumas garotas. Entre elas, havia uma em especial que se chamava Flávia. Como na cidade fazia muito calor, decidimos colocar uma mesa com cadeiras na calçada do lado de fora do bar. Ficamos bebendo e conversando por um bom tempo. O bom disso era que o meu primo Gilson não estava bebendo, ele ficava só na água e no refrigerante. E com isso, ele poderia dirigir tranquilamente. Assim, eu e o Rodrigo poderíamos beber sem culpa. Quando olhamos no relógio, já se passavam das 8 horas da noite, quando de repente ouvimos um som de uma buzina de um caminhão que estava em alta velocidade. Ele entrou na curva que ficava a 15 metros da gente. Porém, o motorista parou o caminhão no final da rua e veio andando em nossa direção. Ele parou na frente do bar em que estávamos por alguns segundos. Foi então que Nicásio, um dos amigos do Tony, que estava em uma mesa próxima à nossa, gritou: "Tu tá doido? Perdeu o juízo? Como é que entra na praça com toda essa velocidade, rapaz? Você poderia ter atropelado alguém." O motorista não respondeu de imediato. Ele apenas respirou fundo e entrou no interior do bar. Ele pediu uma água gelada e em seguida ele saiu do bar e se aproximou da nossa mesa. O motorista pediu desculpas, mas todos nós percebemos que ele estava muito assustado. Na hora, eu até imaginei que ele pudesse estar fugindo de alguma tentativa de assalto, já que na região era muito comum esses tipos de crime. O motorista se apresentou como Fábio e, um pouco mais calmo, nos perguntou onde tinha uma pousada ou hotel com um preço mais em conta na cidade. A Flávia disse que pousada boa mesmo não tinha nenhuma, mas o indicou para uma que poderia acomodá-lo, pois este local recebia hóspedes em horários mais tardios. Em seguida, a Flávia perguntou para ele o porquê dele ter entrado em uma curva daquele jeito. O motorista olhou para a Flávia e perguntou se poderia se juntar a nós. É lógico, falamos que sim. O motorista pegou uma cadeira e sentou do meu lado e começou a falar: "Pessoal, mais uma vez eu peço desculpa a todos vocês. Eu quero deixar bem claro que eu não bebo, eu não uso arrebite e tampouco uso droga. Mas o que eu vou contar aqui vai parecer loucura, acreditem se quiser. Mais cedo eu cheguei na cidade de São João, que fica a uns 70 quilômetros daqui, para entregar uma carga de cimento em uma loja de materiais de construção. Mas o pessoal que trabalhava na loja tinha saído para fazer uma entrega. Então o dono da loja foi procurar outros homens para descarregar. E com isso atrasou toda a minha entrega. A entrega só terminou na boca da noite. Como já estava tudo atrasado, eu fui até uma pousadinha, tomei um banho e jantei. E nisso já era mais de 7 horas da noite. Só que eu ainda tinha mais uma entrega para fazer em Uruçuí, que fica mais acima. Eu precisava viajar à noite
para amanhã cedo entregar o cimento. E depois que eu saí da cidade e rodar por 30 quilômetros, eu encontrei um homem parado na beira da estrada. Ele estava bem vestido, usando uma roupa social e um chapéu do tipo Panamá. Como o bandido não tem cara, eu desconfiei e passei direto. A minha velocidade deveria ser perto de uns 100 km por hora. Depois de viajar alguns quilômetros, eu passei em frente a uma fazenda que fica na beira da estrada. A frente dessa fazenda é bem iluminada. E nessa hora, eu ouvi um barulho estranho, como se estivesse vindo da carroceria do caminhão. E quando eu olhei pelo retrovisor, havia um homem que estava sentado no fundo da carroceria. Na hora, eu tomei um susto terrível, pois eu achava impossível ele ter subido no caminhão em movimento. Continuei viajando, e quando me aproximei daqui da cidade, eu olhei novamente, e o tal homem continuava sentado no mesmo lugar. Eu fiquei muito apavorado, e só depois de um tempo foi que ele desapareceu. E o restante vocês viram. Foi eu entrando desesperado na curva, procurando um pouco de água para beber, para tentar me acalmar. E digo mais, hoje eu não pego mais estrada de jeito nenhum. Eu perguntei onde foi exatamente que ele viu o homem na primeira vez. Ele nos disse que foi logo depois de uma curva bem fechada que ficava bem próximo a uma entrada que parecia ser uma estrada vicinal. Minutos depois o Fábio disse que ia dormir. Ele entrou no caminhão e foi para a pousada que a Flávia indicou para ele. E assim que ele saiu eu comentei: pessoal, isso é arrebite demais, hein? Quem vai acreditar nessa história? Então a Flávia deu uma risada de canto de boca e disse: eu acredito nele. Esse lugar que ele falou é a saída do povoado de Espinhos. E várias pessoas já relataram que às vezes quando passam por lá durante a noite, elas já presenciaram pessoas totalmente pálidas, com os seus olhos arregalados. Isso sempre no acostamento. Uma vez o meu pai me disse que no ano passado, no mês de março, eram umas 11 horas da noite. Ele estava vindo de um povoado chamado Salinas. Depois que ele pegou a rodovia, ele viu um homem parado na beira da pista. E quando olhou no retrovisor, não havia mais ninguém. Ele viajou mais um pouco e, para a surpresa dele, ele viu o mesmo homem caminhando na beira da estrada. Após eu escutar tudo aquilo que a Flávia tinha acabado de falar ali na mesa, eu não quis ser deselegante com a garota. Eu imaginei que ela estivesse mentindo. Então mudamos de assunto. O tempo foi passando. E quando eu olhei para o meu relógio, já se passava das 10 horas da noite. Então nos despedimos do Tony, da Flávia e das outras pessoas que estavam ali com a gente. Então seguimos para a nossa viagem. Pois pense uma saudade que eu estava da minha mãe e do meu pai. E até mesmo do Pitoco, um cachorro vira-lata que era o meu xodó. Seguimos em direção à cidade de São João do Piauí, pois lá pegaríamos a rodovia que dava acesso a Saboeiro, e nesse caso a BR-20 e a BR-230. O Gilson foi dirigindo e eu fui no banco do carona. O Rodrigo aproveitou e foi no banco de trás. Mas mal saímos da cidade, o Rodrigo já começou a dormir. Quando a gente tinha viajado por cerca de 30 quilômetros, passou por nós um Monza Prata, que estava em altíssima velocidade. O Gilson olhou para mim e disse: "Ô louco meu, que pressa é essa? É por isso que acontece acidente." Nós continuamos viajando e depois de 15 minutos, aquela cena se repetiu. O mesmo carro passou novamente por nós, mas nessa hora eu me arrepiei os pelos. Eu olhei para o Gilson, ele olhou para mim, mas nada disse. Ele apenas fez o sinal da cruz.
Ele diminuiu a velocidade e parou em frente a uma portaria de um sítio. Ele desceu do carro e me disse: será que o caminhoneiro falou a verdade? Ou será que era perseguição? Nessa hora, o Rodrigo acordou e saiu do carro e perguntou o que havia acontecido e se o carro tinha dado algum defeito. Eu falei que não, foi apenas para descansar as pernas. Ele retrucou, então me disse: descansar o quê, cara? Acabamos de pegar a estrada. Eu estava com o coração na mão de tanto medo, pois eu sentia que aquilo não era coisa deste mundo. Eu ainda pensei em voltar para o brejo, mas depois deixei essa ideia de lado e chamei o pessoal para a gente continuar a nossa viagem. Voltamos para o veículo, seguimos adiante, porém não viajamos 2 quilômetros e o mesmo Monza passou novamente pela gente, mas dessa vez ele passou direto em uma curva e só ouvimos um estrondo, como se fosse um acidente. Aquilo foi surreal. O Gilson não conseguiu dirigir, pois as pernas tremiam muito. Ele parou o carro novamente. O Rodrigo falou que ia ajudar as pessoas. Confesso que fiquei atônico. E quando o Gilson parou o carro novamente e vimos uma mulher andando em nossa direção, ela parecia bem ferida, com hematomas e sangue na roupa. Eu não sabia o que fazer enquanto ela pedia socorro e gritando desesperadamente. Foi nessa hora que o Rodrigo correu para tentar ajudar e seguiu a mulher até a curva, onde o carro tinha passado direto e se chocado em uma árvore. Eu e o Gilson fomos também, e no local do acidente, quando chegamos, vimos um Monza todo retorcido e um homem bem vestido ao volante, preso nas ferragens. A mulher pediu para ajudá-los, mas com a luz da lanterna eu percebi algo que me fez ficar com mais medo ainda, pois o carro estava entre a cerca de arames e a árvore. Esses arames passavam por dentro do carro e a cerca permanecia no mesmo lugar. Eu olhei para a mulher e disse que buscaria ajuda. Eu chamei os dois para a gente sair dali rapidamente. O Rodrigo até que relutou, pois ele queria que a gente ajudasse o homem e a mulher. Então eu falei para o Rodrigo: rapaz, isso é uma assombração, vamos sair daqui depressa, pelo amor de Deus. E sem muito acreditar, ele veio e entrou no carro. Mas quando a gente foi ligar o carro para sairmos do local, de repente a mulher e o homem apareceram na frente do nosso carro, mas agora com feições demoníacas, como se quisessem nos devorar. Ligamos o carro e saímos de lá cantando pneu. E ao amanhecer, chegamos na nossa cidade. Mais tarde eu falei com a minha mãe sobre tudo o que havia acontecido. Ela acreditou em tudo que a gente havia contado para ela. E ela falou que com certeza foi uma assombração que nós havíamos visto na noite anterior. Quando foi à noite, eu entrei em contato com o Tony e falei o que a gente havia visto na estrada. Ele deu uma gargalhada e depois disse: cara, isso deve ser arrebite demais. Foi isso que fez vocês enxergar essas coisas. No fundo eu percebi que ele estava brincando. Ele estava ironizando a minha situação, pois quem bem sabia dos causos e lendas da região era ele. Mas até hoje em dia eu sonho com aquele carro passando por nós, com aquelas 2 pessoas na estrada. Boa noite, o meu nome é José. Eu moro em uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Por eu morar no interior, é normal ouvir muita história sobre lobisomem, objeto voador não identificado, mula sem cabeça, entre outros. Até os meus 13 anos de idade, eu não dava muito crédito para estes tipos de relatos, no qual os meus avós e bisavô, ou seja, pessoas mais velhas que tinham o costume de contar, mesmo eles jurando de pé juntos,
que já tinham presenciado coisas bizarras a respeito. Para falar a verdade, eu achava que tudo isso não passava de lorota, ou seja, papo furado. Por eu morar no interior, para mim era normal ter armas de fogo dentro de casa. Segundo meu pai, era para nossa defesa pessoal, que com o passar dos anos eu acabei pegando gosto por caçar. Nesta época, eu trabalhava em uma madeireira. Certa vez, eu soube por um amigo que havia um velho que muitas das vezes se transformava em bicho. E o meu amigo me perguntou se eu não estava a fim de ir para presenciar o tal caso. Eu não pensei muito e logo respondi que sim, que eu gostaria de ver a tal situação. Até mesmo eu gostaria de ver se realmente era verdade ou mentira o que os meus avós e bisavô tinham o costume de contar para mim. Eu queria ter muita certeza de que isso tudo não se passava de uma invenção dos mais velhos e do meu amigo, pois no fundo eu ainda desconfiava que poderia ser alguma peça que estavam querendo pregar em mim. Foi então que eu resolvi levar 2 espingardas. Uma foi do meu bisavô. A espingarda era de 2 canos e a outra foi do meu pai. Chegando em um determinado local, eu percebi que havia um senhor de aproximadamente 1,60 m ou 1,65 m de altura. Não muito mais do que isso. Ele estava sozinho e eu mesmo estava entrando no meio da mata. Eu achei bem estranho, para falar a verdade. Era umas 9h30 da noite e a luz estava cheia. Então a sua claridade ajudava na minha visualização do local. A impressão que eu tive é que aquele senhor sabia da minha presença ali. Algum tempo depois, acredito eu que após 1 hora que o senhor tinha entrado em meio àquela mata, saiu de lá algo como um cachorro, andando em 2 patas. Na verdade, ele parecia meio que um bezerro, com as orelhas de burro. A cara sim era de um cachorro, que eu não sabia distinguir o que era aquilo. Ele estava farejando algo. Aquela coisa se encontrava em uma clareira em meio à mata. Por minha vez, eu já estava em cima de uma árvore, de aproximadamente uns 3 metros de altura. Eu estava observando tudo de lá de cima, principalmente o comportamento daquela criatura bizarra. Foi quando aquele troço parou de farejar e em seguida fixou o seu olhar em mim. Ele ficou me encarando parado, como se fosse uma estátua. Mesmo eu estando camuflado, aquele troço tinha acabado de me descobrir. Estando eu com 2 armas de fogo, foi então que eu decidi pegar a espingarda do meu avô e em seguida resolvi dar o primeiro tiro para cima daquela criatura estranha. Eu não sei se eu o acertei em cheio, porém eu percebi que a criatura deu um recuo. Já no segundo disparo, a tal criatura que em seguida eu peguei a espingarda do meu pai e continuei disparando para cima daquele bicho que já se encontrava caído no chão. Foi então que eu decidi descer da árvore para ir em direção àquele troço. Ao chegar na tal criatura, do nada aquilo voltou a si, muito rápido, e ficou paralisado em minha frente, me olhando
com aquele olhar tenebroso. Foi quando eu disparei rapidamente contra tal criatura que, ao levar o tiro, correu para a mata fechada e soltou um terrível urro. Eu nunca tinha visto nada parecido. Uma coisa eu havia percebido, é que quando eu estava em cima da árvore, não havia cheiro de nada. Só foi eu descer da árvore que um fedor de carniça havia tomado conta do local. Um fedor de podre terrível estava no ar. Após tudo aquilo acontecer diante dos meus olhos, foi aí que veio um flash em minha mente. Eu lembrei de todas aquelas histórias que os meus avós e bisavô contavam para mim desde a minha infância. Foi aí que eu tive uma única certeza de que tudo aquilo contado era sim de fato uma grande verdade.